O Supremo Tribunal Federal derrubou leis estaduais sobre o bloqueio de celulares em presídios. Até 1967, éramos os Estados Unidos do Brasil. Cada estado pagava uma quantia de imposto para sustentar a União, que ela tem que existir, mas em termos de autonomia de leis, cada um tinha a sua. Como é nos Estados Unidos? As assembleias legislativas, por si, como as câmaras de vereadores, teoricamente são parlamentos, fazem leis pertinentes à situação de cada município, de cada estado. As assembleias de muitos estados fizeram uma lei, tem que ter bloqueio de celular nas penitenciárias para que os chefões do crime que estejam presos não se comuniquem com os chefinhos que estão soltos. O Supremo falou, não pode. Deixa os chefões continuar conversando em celular, porque todas as celas das penitenciárias, elas têm tomada de força para carregar bateria, para ligar liquidificador, ar-condicionado, sei lá, tem tomada de energia elétrica nas celas. Não, e não pode ter bloqueador de celular, porque tem que ser uma lei federal. E nós estamos em 2019, e por que até hoje esse Congresso, todos os presidentes, incluindo o Bolsonaro, que acabou de entrar, não cogitou? Nós temos que fazer uma lei para que proíba celular em presídio, porque os celulares entram via visitas, via algum funcionário corrupto que possa existir, isso são fatos. A chacina do Benfica na última sexta-feira reacendeu, pessoal, uma antiga discussão: a instalação de bloqueadores de celular nas penitenciárias. No fim de janeiro, outro crime foi ordenado de dentro de uma penitenciária: a chacina das Cajazeiras, que deixou 14 mortos. A ordem foi de Noé de Paula Moreira e a motivação seria a briga entre facções. Os crimes ordenados de dentro dos presídios seriam evitados se as unidades do Ceará tivessem bloqueadores de celular. Por que não coloca o bloqueio? Por que não coloca uma lei federal, já que esse é o argumento do STF? Enfim, ninguém se mobiliza a favor disso e o crime continua. Independente disso, como é que pode haver uma instituição como a Suprema Corte, que o plenário dela, o colegiado dela, são 11 ministros, eles votam uma jurisprudência que diz: prisão tem que ser cumprida em segunda instância. E depois, individualmente, um dos 11 ministros vai lá e descumpre essa lei que o colegiado aprovou, né? Ou essa jurisprudência que ele aprovou, e solta dezenas e dezenas e dezenas de criminosos condenados em segunda instância. O Lula está preso porque foi condenado em segunda instância, um colegiado de segunda instância. Em 2016 o STF falou, vai cumprir pena em segunda instância. O plenário do STF, ou seja, os 11 ministros, a maioria. Posteriormente, o Zé Dirceu foi condenado em segunda instância, 40 anos. O Lewandowski, o Toffoli e outros lá, solta. Agora, se uma pessoa, um ministro, individualmente, ou uma turma menor do que o plenário, que é o colegiado como um todo, eles contrariam uma lei, uma jurisprudência do colegiado, e isso passa a valer, significa que o plenário, decisões do plenário não tem valor algum. Então, o que nós temos que fazer com uma instituição dessa? Fechar? Deletar? Sei lá o que se faz, né? Em país civilizado não existe quarta instância recursal, quinta, como aqui, só existem 3. A primeira instância, o colegiado, que são os tribunais, a segunda, e a Suprema Corte, que vai cuidar de apenas ver se é constitucional ou não certos fatos. Aqui não, aqui o STF é um tribunal penal. Ele julga, ele legisla, ele toma o lugar do poder legislativo, né? Ele usurpa o Congresso, fala, não, eu vou legislar, e passa a valer. Um ministro individualmente fala, não, faça isso, mas o plenário falou que não pode fazer, faça, e é feito. Então o que se faz? O negócio de Ceará, esses mimimis aí, que toda a imprensa publica, isso é tudo para desestabilizar o governo Bolsonaro.
Quais as providências que o governo Bolsonaro tem que tomar? Não sei, eu não sou governo, eu teria as minhas, né? O que nós podemos fazer? Nos calar diante dessa hipocrisia? Como é que pode um ministro ou uma turma menor do que um colegiado, que é o plenário, tomar uma decisão e essa decisão passar a vigorar contra a decisão do plenário, que é a maioria do colegiado? Isso não tem cabimento. E outra, qual que é a função das assembleias? Não tem função alguma. Uma assembleia se reúne e faz uma lei, vai bloquear celular. E não vai ter tomada de força em cela. Tira essas tomadas daí. Onde é que já se viu isso? Não vai ter mais. Celular, se você for ligar, não vai ter sinal nenhum. O STF fala, não. Ora, vocês estão trabalhando em favor de quem? Do crime organizado, das quadrilhas de narcotráfico, etc.? Tudo indica que sim, porque contrariar leis estaduais que tentam coibir o crime, e vocês vão lá de encontro a essas leis estaduais, falam, não pode, tem que ser federal, e por sua vez, os responsáveis por fazer essas leis federais nada fazem, governo nenhum mobiliza. Imagina o presidente da República chegar numa rede e falar assim, ó, nós precisamos aprovar uma lei amanhã, depois da manhã, como foi aquela lá de intervenção no Rio de Janeiro do Temer, lá em uma semana aprovou, nós temos que bloquear celular em presídio, em todos os presídios. E nós precisamos dessa lei, precisamos do povo na rua e não sei o quê, em rede. E as redes sociais junto, as ruas irão fervilhar, evidentemente. E por que eles não fazem? Falta de tapa na cara? Falta do quê? Falta de passar urtiga no botão para ver se arde, para ver se anda? É isso aí. Eu tenho um defeito. Eu não consigo me omitir a fatos, a erros que estão na minha frente. Um abraço a todos.